e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Hoje vamos falar de um tema muito oportuno, pois amanhã é domingo de Páscoa e resolvemos trazer algumas reflexões sobre a Páscoa e os valores, a mudança de valores. E escolhemos uma passagem do Evangelho de João e não é muito comentada. E nós vamos aí trazer essa passagem para que possamos refletir sobre esses ensinamentos que Jesus nos deixa, e Jesus nos deixou, e Jesus nos convida a todo momento para que possamos praticar, para que possamos exercitar esses ensinamentos em nossa alma. Então, conta o evangelista João, no capítulo 12, versículos ali, e vai do versículo 20 até o 50, mas nós vamos aí comentar só o versículo 20 até o versículo 24. Então conta o evangelista João, e após Jesus fazer aquela entrada conhecida, a entrada triunfal em Jerusalém, onde Jesus ali, cada ato de Jesus, cada comportamento de Jesus era um ensinamento para a humanidade. Então ele pegou ali o jumentinho, entrou em Jerusalém, e as pessoas ali, naquela alegria, naquele êxtase muito grande, achando que ele ia tomar o poder temporal do mundo. Então, naquela entrada triunfal, conta o evangelista João, e alguns gregos, e era comum alguns povos irem para Jerusalém nessa época da Páscoa, não só os judeus, mas alguns povos também iam ali. Era a festividade muito conhecida, movimentava muita gente, e alguns gregos então estavam ali para essas festividades. E conta o evangelista, e um grupo desses gregos procuraram Felipe, sabendo que Felipe era discípulo de Jesus, e procuraram Felipe e disse assim para Felipe, e iria conhecer Jesus, eles iriam conhecer Jesus. Jesus já era bastante conhecido a essa altura, e eles iriam conhecer Jesus. Felipe procurou André, que era outro discípulo de Jesus, e os dois foram lá ao encontro de Jesus e falaram para Jesus que alguns gregos iriam conhecê-lo. Jesus ali, de forma simbólica, vai trazer alguns ensinamentos. Nós vamos pegar esse trecho que está no versículo 24 do capítulo 12 do Evangelho de João, onde Jesus nos diz assim: olha, se uma semente de trigo, se essa semente cair na terra, e se essa semente não morrer, ou seja, não transformar, ela vai ficar só. Mas se essa semente transformar, morrer, passar por um processo de transformação, ali vai nascer uma planta e vai dar frutos, vai dar muitos frutos. E aí nós vamos dar um ponto para que possamos entender o que Jesus estava de forma simbólica ensinando para aqueles homens, aqueles dois discípulos, e para toda a humanidade. Então nós sabemos que a morte do Cristo iria representar para a humanidade, e nós sabemos hoje, e representa para a humanidade, mudança de valores. Precisou Jesus, um espírito de luz, como a doutrina espírita nos ensina, um espírito puro, vir no mundo
e passar por um processo desse para que nós pudéssemos acordar. E aí ele disse assim, e o seu sangue representava ali o Novo Testamento. O que isso é dizer para nós? Jesus veio trazer valores, veio despertar valores em nós, porque antes de Jesus nós tínhamos alguns valores na humanidade. E com a morte de Jesus despertou muitos frutos. Jesus é aquela planta da humanidade e nasceu, cresceu, criou muitas folhas, muitos frutos, se ramificou e deu muitos frutos para a humanidade. Porque através desse processo dolorido, nós acordamos para alguns valores. Antes, nós achávamos que ter honra, ter coragem, era revidar, era brigar, era duelar. Então nós falávamos assim, olha, se chegar apanhado em casa, vai apanhar de novo. Se você brigar na rua e apanhar, quando chegar em casa, vai apanhar novamente. Porque nós achávamos que isto era honra. E aí Jesus mostrou para nós, e ter honra, e ter coragem, é não revidar o mal, é tratar o mal com o bem. Jesus, ele apanhou, Jesus foi humilhado e ele não revidou. Então ele mostrou para a humanidade que os nossos valores estavam confundidos. Então é preciso renovar valores. A Páscoa, no sentido cristão, significa a renovação de valores. Precisou e um espírito puro passasse por um processo desse para que a gente pudesse, como dizemos na linguagem popular, aí a ficha. Nós achávamos que ser inteligente neste mundo era dominar outras mentes, era dominar o externo, e aí Jesus nos mostrou que a inteligência está em nós nos dominarmos, ter autocontrole, ter equilíbrio emocional. Jesus mostrou para nós, nessa renovação de valores, ele nos mostrou e a docilidade, a brandura, não são qualidades somente femininas, são qualidades também masculinas. Jesus mostrou e ter sensibilidade é qualidades de ambos os sexos. Não importa, porque a sensibilidade não é fraqueza. E aí ele nos mostrou e ter sensibilidade, ter compaixão, não é fraqueza, e sim força espiritual, mostra maturidade espiritual. Então Jesus, ele veio fazer uma transformação imensa na humanidade. E quando ele diz isso para André e Felipe, e se a semente de trigo, se ela cair na terra, ela precisa morrer, ela precisa se transformar. E essa semente de trigo são os nossos valores. A gente precisa transformar os nossos valores. Porque até então, nós achávamos que ser sábio neste mundo era ter inteligência no sentido de conhecer. E aí Jesus mostrou para nós que ser sábio neste mundo não é apenas conhecer, ter a inteligência, mas é usar a inteligência para o progresso da sociedade, para auxiliar o coletivo. Então ele foi nos mostrando ali, a morte de Jesus fez despertar na humanidade valores que estavam adormecidos. Por isso que nós falamos assim, antes de Jesus e depois de Jesus.
porque depois de Jesus é uma nova humanidade. Eu sei que esses valores que Jesus despertou em nós ainda não estão sedimentados, porque já passaram mais de 2000 anos e ainda nós carregamos esses velhos valores e precisamos transformar esses valores. E amanhã, no domingo de Páscoa, e possamos refletir sobre essa mudança de valores, sobre a renovação de valores, e possamos olhar a vida do Cristo, pois uma vida só tem sentido para nós quando essa vida faz refletir a nossa própria vida. E Jesus fez isso. Jesus é exemplo a ser seguido. E nós precisamos olhar os seus exemplos para que possamos mudar a nossa própria vida. Gostaria de deixar essa mensagem para todos eles que estão aí assistindo nesse momento e possamos ouvir a voz do Cristo, onde ele dizia sempre assim: um novo mandamento vos dou, e vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos deu a referência do amor. Se nós tivermos dúvida ainda como devemos amar, olhemos como Jesus amava, e aí é a referência do amor. Porque nós não tínhamos referências de amor, só referências filosóficas, mas Jesus nos deu a referência prática de como um espírito e quer andar nas leis de Deus deve amar, e possamos aí amar a vida como Jesus amou, e possamos respeitar as leis de Deus como Jesus respeitou e respeita, e possamos seguir a nossa tarefa e encarnado, seguindo os exemplos desse grande homem. E quando desencarnarmos, ou seja, há uma transformação, o desencarne, a morte é uma transformação, e possamos dar continuidade do outro lado da vida, porque a vida não termina, a vida sempre se renova, são ciclos, e o Deus de esperança possa iluminar os nossos caminhos, e assim seja.